Nessa segunda aula, nós iremos tratar sobre a classificação dos modais de transporte quanto ao meio físico. Lembrando que uma das classificações é a respeito do transporte terrestre. No transporte terrestre, nós temos o transporte rodoviário. Já em 1970, no Brasil, houve a construção de muitas rodovias pelo até então governo militar. Nos Estados Unidos, essa expansão já havia começado desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nós refletimos na última aula que o Brasil possui uma dependência muito grande a respeito do transporte rodoviário, podendo chegar a representar até 60% dessa utilização, enquanto países como Austrália representa 30%, Estados Unidos 28% e a China apenas 19%. No entanto, cabe ressaltar que nós não podemos desconsiderar a nossa dimensão territorial, por sermos um país com grande dimensão territorial e de diferentes acessos, né, e formas aí de atividade de logística de transportes. A migração do transporte rodoviário para o ferroviário reduz até US$ 1 bilhão por ano. Lembrando da importância do transporte ferroviário como também estratégico para a matriz de transporte de um país. A classificação do subsistema rodoviário federal envolve rodovias radiais, longitudinais, transversais, diagonais e de ligação. No seu e-book tem a descrição, o desenho, a imagem de como que essas rodovias estão descritas ali no nosso país, de que forma que elas representam essa classificação. As rodovias radiais envolvem do Distrito Federal aos extremos do país, enquanto as rodovias longitudinais de norte a sul. Já as rodovias transversais de leste a oeste, enquanto as diagonais do noroeste para sudeste, do nordeste para sudoeste. Veja que você pode visualizar melhor essa descrição na imagem do seu e-book. E quais seriam as principais vantagens do transporte rodoviário? A flexibilidade, o door-to-door, a entrega porta a porta. Com o transporte rodoviário, eu consigo entregar a mercadoria na porta do meu cliente. O transporte rodoviário possui também uma maior eficiência com pequenas cargas em curtas distâncias. Então, se não é um volume muito grande de mercadorias, eu tenho uma eficiência boa, assim como também se refere a uma quilometragem baixa, curta. É um transporte também complementar a outros modais, e aí representa a intermodalidade ou a multimodalidade. Porque, por exemplo, nós estamos situados em uma região que possui um aeroporto, o aeroporto de Governador Valadares. No entanto, nem todas as cidades interioranas possuem um aeroporto na sua infraestrutura municipal. Com isso, o transporte rodoviário ele pode favorecer a entrega do produto até um aeroporto, possibilitando a intermodalidade, assim como a entrega até um terminal marítimo, por exemplo, o Porto de Santos, que é muito utilizado para o transporte internacional, dentre outros. O investimento fixo é considerado baixo, porque as rodovias não são propriedades das empresas, ou elas são do poder público, estadual, federal, ou elas são privadas, quando as concessionárias assumem ali o seu cuidado e nós, enquanto transeuntes, nós pagamos o famoso pedágio. O custo do veículo também é menor do que o investimento em infraestrutura. Ele é considerado baixo, né? E os equipamentos eles não são dispendiosos. Mas assim como todo modal de transporte que possui as suas vantagens, o rodoviário também possui as suas desvantagens. Nós vivemos momentos oscilantes quanto ao preço dos combustíveis fósseis. Já existem a utilização de veículos elétricos, veículos a energia solar, no entanto, ainda não possui uma abrangência grande. Nós ainda enfrentamos a oscilação dos altos preços dos combustíveis e isso impacta principalmente no valor do frete. Toda vez que o diesel principalmente sobe, o preço dos produtos finais também sobe, né? Nos últimos 5 anos, o valor do diesel, ele dobrou, uma inflação de 32,88%, em que o valor do combustível chegou a ter um aumento de até 121% de aumento. Se o valor fosse ajustado apenas pela inflação, ele seria de R$ 3,97 e não de R$ 6,63, conforme o material do momento.
né, a situação do momento, que esse e-book foi criado e que essa disciplina foi gravada. Nós podemos afirmar que grande parte dos produtos brasileiros são distribuídos por rodovias. E esse é o nosso principal modal interno. E com o preço do diesel cada vez mais alto, o valor do frete também fica mais caro. Logicamente, encarece os produtos para o consumidor final, nós brasileiros. Então, isso não é novidade para ninguém, né? Quando você chega no supermercado, muitas das vezes o aumento ele tem um impacto advindo da nossa infraestrutura de transporte. Em 2018, nós vivenciamos a greve dos caminhoneiros, você deve se lembrar muito bem sobre isso. E o objetivo principal dessa greve era reduzir o preço do diesel. O valor havia subido a mais de 50% nos últimos 12 meses na época. Em 2023, nós tivemos um aumento de 20%. E o diesel, ele representa 37% do custo do transporte rodoviário de cargas. Então, veja o impacto desse valor dentro da nossa matriz. Em rotas longas, ele chega a representar 47%. E quais seriam os principais fatores que explicam a variação do preço do diesel? Um dos fatores que nós acabamos de transpassar, né, seria as restrições impostas pela pandemia mundial do Covid-19. Nós também vivemos uma desaceleração da economia global, assim como um descompasso entre a oferta de demandas de produtos em 2021, quando a pandemia havia desacelerado. Então, muitas pessoas deixaram ou não de consumir alguns produtos. Houve uma escassez do diesel e o aumento consequente do preço por causa da guerra, também iniciada em 2022, entre Rússia e Ucrânia. Ainda nas desvantagens, existe uma tentativa de desenfrear o preço do diesel, que é classificado como bem essencial e indispensável. Existem diversas ações públicas a fim de tentar amenizar esse impacto, porque o governo sabe que a economia movimenta a partir do consumo, e o consumo ele é acelerado ou desacelerado também por causa do preço dos produtos, que é impactado um dos fatores pelo preço do combustível, do frete. Então veja que é um efeito em cadeia, né? Houve em anos bem próximos, em 2022 principalmente, uma limitação do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Essa redução variou entre 17% a 18% dependendo do estado. Tudo isso para tentar diminuir esse preço e não impactar ainda mais o preço dos produtos. A reforma tributária de 2023 para 2024 também contribuiu com a redução do preço do combustível. Outro fator a ser considerado como desvantagem é as condições das rodovias. Nós temos vias que não são asfaltadas ou com pavimentação deficiente, sem acostamento ou em estado precário, sem sinalização. A Confederação Nacional do Transporte, o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SEST-SENAT, em sua 25ª edição da pesquisa CNT de rodovias, avaliou em 2022 mais de 110 mil quilômetros de rodovias, sendo que 66% da malha rodoviária apresentava-se como regular, ruim ou péssima. 61,8% como regular, ruim também ou péssima, em que a pesquisa avaliou 100% da malha rodoviária federal e as principais estaduais das 5 regiões do Brasil. E quais foram os critérios adotados nessa avaliação? Bom, pavimento, sinalização, a geometria da via e os pontos críticos. Pavimento, avaliou-se as condições da superfície do pavimento, condição de rolamento, condição de acostamento, se existe ou não. Em sinalização, avaliou-se a sinalização vertical, horizontal, os dispositivos auxiliares, como as barreiras de proteção. Na geometria da via, foram avaliados o tipo de rodovia, o perfil da rodovia, se existia faixas adicionais, né? 2, 3 faixas, pontes e viadutos, curvas perigosas, avaliou-se também o acostamento. Em pontos críticos foram avaliados a queda de barreira, ponte caída, erosão na pista, buraco grande, ponte estreita, entre outros fatores. Então, dá para perceber muito bem que ainda nós não temos uma condição boa da nossa malha
da rodovia federal, principalmente. Nós temos de ruim para regular, né? Ainda nós temos muito a avançar. Existe uma necessidade muito grande de aplicação, tanto do poder público quanto também das concessionárias, das iniciativas privadas. O mau estado de conservação, ele gera um custo operacional de 33,1%. Então, ele aumenta o custo do produto, né? Porque muitas das vezes as empresas elas vão repassar para nós, clientes. E quando a gente considera as rodovias que estão sob gestão pública, a avaliação ainda é pior, porque é regular. Porque as concessionárias, elas ainda devem ter padrões, né? Devem ter acostamento nas suas rodovias, né? Elas devem ser limpas, devem evitar, né, corrigir os buracos. Elas têm um tempo também para adotar a questão de via adicional, que seria, né, as faixas duplas ou triplas e por aí vai. Já a gestão pública não tem tanto essa obrigatoriedade quanto as concessionárias. E aí existe esse impacto muito grande, né? Então, a avaliação da gestão concedida, ela é considerada boa, o que acaba, né, de certa forma, impactando positivamente aí, né, diminuindo essa balança. 75,3% avaliaram como péssimo, ruim e irregular o estado geral das rodovias administradas pelo poder público. E 66% da extensão territorial das rodovias ocasionaram prejuízos de combustível. Porque uma rodovia ruim, você vai gastar mais combustível, porque você vai frear mais, sem contar a questão de pneu, balanceamento, a manutenção do veículo, que acaba também sendo impactada. No total, foram gastos mais de 4 bilhões em combustíveis. Um desperdício de 1,072 bilhões de litros de diesel devido às más condições das vias. Então, veja como que o impacto das condições das rodovias, elas podem também trazer ou onerar custo operacional. A emissão de 2,83 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Olha aí a questão da sustentabilidade, como também ela é impactada. E o desperdício ele poderia ser utilizado para renovar frotas ou para o reflorestamento, que é algo também muito importante, né? Então, no seu e-book, tem inclusive uma imagem, né, dando exemplo de como esses 4,89 bilhões desperdiçados poderiam ser destinados para a renovação da frota, para o reflorestamento, dentre outros fatores, né? É importante também dizer que, no Brasil em geral, a idade média da frota de caminhão é muito antiga, cerca de 17 anos em média, enquanto a média recomendada seria de 8 anos. Sem levar em consideração os custos com manutenção, acidente, combustível, que nós acabamos de falar. Os custos com acidente superam o investimento em rodovia, então nós gastamos mais com acidentes do que com recuperação, né, investimento de rodovias, construção e recuperação de rodovias. Os custos com acidente chegam a 8,29 bilhões de reais. O investimento em rodovias federais chegou apenas a 3,9 bilhões. Então, muito menor em relação ao custo com acidentes. Se investíssemos mais em rodovias, nós conseguiríamos, de certa forma, reduzir esse custo de acidente, porque muitas das vezes esse acidente ele não é ocasionado apenas pelo modo de condução do operador, né, do motorista, mas sim por causa das condições da via. Nós temos também dentro do transporte rodoviário como desvantagem a alta suscetibilidade a roubos. Ainda assim, né, existem muitas empresas que investem em rastreadores, GPS, empresa de segurança que acompanha o caminhão, mas mesmo assim não consegue totalmente coibir, evitar os acidentes, principalmente quando a carga é valiosa, né? Produtos de tecnologia, esse risco ele aumenta ainda mais. E dentro do transporte rodoviário, nós temos alguns tipos de veículos, como os caminhões, que são os mais conhecidos, né? Eles podem ter carroceria aberta, em forma de gaiola, plataforma, tanque ou fechado, que é o chamado baú. Nós temos também as carretas, que são articuladas com unidade de tração e de carga em módulos. São mais versáteis, né, do que os caminhões, uma vez que podem desacoplar o semi-reboque. Ainda assim, nós temos as cegonheiras, que transportam veículos automotores, os carros,
né? É muito comum a gente ver cegonheiras transitando, levando, né, e buscando veículos, principalmente veículos novos. Nós temos também os bugs, os trailers, chassis, plataformas, que são apropriados para o transporte de containers de 20 e 40 pés. Então, esses caminhões também, eles acabam transitando, né, nas vias terrestres. Nós temos os tremiões, que não é muito comum de se visualizar, né, no dia a dia, e eles são semelhantes às carretas, porque eles são formados por cavalos, semi-reboque e reboque, e são compostos por 3 partes. E por esse motivo, não pode transitar em qualquer estrada, né, devido também ao peso bruto total de aproximadamente 70 toneladas. Então, existe o local, por isso que não é muito comum a gente ver no dia a dia, né, os tremiões. Temos os bitrens, que são formados por cavalo, semi-reboque e reboque. Eles conseguem carregar 2 contêineres de 20 pés, ou um de 40. Tá? Então, aqui nós falamos das desvantagens e das vantagens do transporte rodoviário. Agora, nós iremos falar do segundo transporte terrestre, que é o ferroviário. O transporte ferroviário, ele surgiu em 1830, com o advento da Revolução Industrial, principalmente, né, devido à criação da primeira estrada de ferro. Houve aí uma redução do isolamento das áreas rurais, com a aceleração do crescimento, né, das áreas urbanas, o famoso êxito rural. E a primeira rodovia brasileira é datada de 1854, com a construção da estrada de ferro Mauá, que ligava a Baía de Guanabara a Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1850, a estrada de ferro Mauá, ela possuía 37 mil quilômetros. Em 1957, a ferrovia passou-se a chamar Federal S.A. Houve a concessão de empresas privadas, como, por exemplo, a Vale, antigo Vale do Rio Doce, que hoje chama-se Vale. A Associação Nacional dos Transportes Ferroviários fez uma avaliação da malha ferroviária no Brasil, né, os 31 mil quilômetros, no quadrilátero ferrífero sul de Minas, a centros de mineração, siderurgia, polos industriais, áreas agrícolas, né, os principais portos de Santos, Itaqui no Maranhão, Vitória no Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Existe um plano nacional de logística, né, em que hoje nós temos, em média, 7 mil quilômetros em operação. Né. Infelizmente, 13,5 mil quilômetros ainda não é totalmente operado, possui uma baixa operação. 8 mil quilômetros e meio está subutilizados, sem operação comercial, que é um grande desperdício, né? Considerando que a nossa matriz ferroviária, ela precisa também avançar. O transporte ferroviário, ele é muito importante, ele é estratégico, né, dentro de um país. A nossa matriz ferroviária, ela atravessa 22 estados. E aí ela tem uma importância muito grande como uma integração nacional, haja visto que nós temos um país grande em relação à extensão territorial, né? E como essa extensão territorial do nosso país é muito grande, a gente deveria privilegiar o modal ferroviário, com uma distribuição média entre 35% em ferrovia, utilizar apenas 25% em rodovia e não 60%, 25% em hidrovia e 15% em outros modais. Esse é um grande conselho, né, da Ligia-TR, de acordo com os seus estudos. A gente tem também que levar em consideração o tempo de reposição dos componentes da malha ferroviária, porque esse tempo ele não é muito grande, embora o custo inicial seja, né, para implantar, para você criar uma ferrovia, mas o custo de manutenção ele é considerado baixo em relação a outros tipos de modais, né? Nós temos que pensar que a infraestrutura de terraplanagem e fundação é o único componente de tempo indeterminável. Então, a estrutura tem um tempo indeterminável. O resto possui, sim, né, a necessidade de manutenção. Os trilhos, eles duram, em média, 40 anos, para você ter que fazer uma reposição. Então, é considerado, né, considerável. No seu e-book também você tem uma imagem, né, falando sobre o tempo de reposição de cada componente da malha ferroviária. Veja, no Brasil, nós temos uma utilização de 15% de transporte de cargas. E 1 tonelada de carga, a gente gasta apenas 1 litro de combustível. Olha a economicidade, né? E percorre 213 quilômetros, enquanto no rodoviário a gente conseguiria percorrer apenas 35 quilômetros com 1 litro de combustível. O minério de ferro é a principal commodity transportada pela modal ferroviário.
representando 80% do total de cargas. Nós temos ainda os granéis agrícolas, como soja, milho, farelo de soja, que complementam o percentual. E quais seriam as vantagens do transporte ferroviário? Primeiro, capacidade. Tem uma capacidade muito maior do que o rodoviário, por exemplo, né? Ele é ideal para distâncias superiores a 1.000 quilômetros, porque os custos representam apenas 50% dos custos rodoviários. E a operação, ela é automatizada, né? O consumo de combustível ele é rentável, como eu falei agora há pouco, né? Com um litro de combustível você percorre 213 quilômetros, enquanto que o mesmo litro de combustível, com a mesma, né, talvez com a mesma capacidade no rodoviário, você conseguiria apenas 35 km. Não tem uma competição direta, porque cada linha específica né, de uma empresa, tem um trajeto específico, não existe essa competição, né? Já as desvantagens possuem um alto custo fixo, porque é caro você investir numa linha e ela também tem a sua depreciação, né? As linhas, os terminais, os pátios de manobra, os equipamentos, tudo na vida deprecia-se, né? E no transporte ferroviário isso não é diferente. É inflexível quanto ao trajeto, porque você não pode fazer desvios, né? Você tem que seguir ali o que a rota, a linha está definindo. Existe uma dificuldade muito grande de integrar as diferentes linhas, porque cada máquina, né, cada trem tem a sua bitola diferente. Então, muitas das vezes é difícil você integrar linhas diferentes. O percurso médio no Brasil chega a apenas 500, enquanto deveria ser, por exemplo, 1.000, né? Que é o recomendável. Então, o custo fixo é considerado alto. Nós temos também iminência de invasões de famílias em áreas de domínio. 824 trechos tem esse problema de invasão de famílias, e é um problema também social, certo? O excesso também de cruzamento com rodovias e avenidas atrapalha um pouco o desempenho, porque quando chega nessa área urbana, o trem ele deve transitar abaixo de 10 km por hora. E sem contar a questão do nível de segurança, que acaba sendo menor, né? Então, por exemplo, a minha cidade, ela enfrenta esse problema porque a linha, por exemplo, corta um bairro com o outro. E quando chega nesse perímetro urbano, a máquina ela tem que ir mais devagar, né? E já aconteceram vários acidentes também com pessoas de diversas situações. Então, para vocês verem que é um problema público, um problema social também, tá? Dentro do transporte ferroviário, a gente também tem vários tipos de vagões. A gente tem o vagão tanque, que é utilizado para transportar granel líquido, né, corrosivo ou não. E aí a estrutura ela é cilíndrica, são bem parecidos com as carretas que transportam líquidos, aquele caminhão tanque, né? Tem capacidade de transportar até 70 mil quilos, né, e peso bruto máximo de 100 mil quilos, né? Esse vagão tanque, ele é muito importante, principalmente para combustível, tá? Nós temos o vagão fechado, que possui uma proteção total de carga transportada de qualquer gênero. Temos também o frigorífico, né, para as câmeras frias, possui sistema de refrigeração para transportar produtos que necessitam de baixa temperatura de conservação. Temos também o vagão plataforma, que ele apresenta uma flexibilidade operacional ao realizar carga e descarga de materiais por diversos locais em que passar, e eles transportam, por exemplo, bobinas de aço, containers, aço compridos, dentre outros. Nós temos o vagão hopper, que é uma estrutura semelhante a um funil, devido ao seu sistema de descarga. Seu modelo de abertura inferior permite uma eficiente realização de descarga. Então, eles transportam grãos, farelo de soja, milho, calcário agrícola, dentre outros. Nós temos também o vagão gôndola, que é um tipo de vagão mais utilizado no Brasil, que são ideais para transportar produtos que não precisam de proteção contra as intempéries da natureza, por exemplo, brita, né? Então, pode chover, pode ventar, que não vai estragar o produto. Então, esse vagão gôndola é muito utilizado. Então, desse modo, nós descrevemos a estrutura do transporte ferroviário no Brasil, falamos das suas vantagens e desvantagens. Nós temos também o transporte dutoviário. O Brasil ele ocupa a 16ª posição no ranking mundial, porque nós temos apenas 22 mil quilômetros em operação. Então, no transporte dutoviário, nós também precisamos muito investir. A União Europeia ela tem 800 mil quilômetros. No México, 40 mil, Argentina, 38 mil, Austrália, 32 mil. No Brasil, o modal dutoviário apresenta apenas 4% da nossa matriz de transporte. É muito ainda iniciante, né? Esses números, eles são resultados de um problema cultural no Brasil,
quando na década de 50 o progresso era sinônimo de apenas construir estrada. Por isso temos uma extensão mínima de dutos em comparação a outros países. É um volume muito pequeno diante de uma extensão territorial tão grande como o nosso país. Então, essa consideração é do Guilherme Pires de Mello, que é o diretor de Petróleo e Gás da Associação Brasileira de Engenharia Industrial. E não é algo, não é uma novidade para a gente toda essa questão de infraestrutura, principalmente do duto viário. Nós temos que a Liquigás, ela faz a vazão do gás liquefeito de petróleo, o famoso GLP, e eles abastecem através do duto a 23 estados, com 35 milhões de consumidores residenciais. O consumo médio é de 150 toneladas por hora, ou 3.600 toneladas por dia. O transporte rodoviário gastaria 144 caminhões. E aí a gente tem que lembrar que no transporte rodoviário existe congestionamento, risco de acidente, custo elevado com combustível, nós já falamos isso. No Brasil, a gente tem somente 400 dutos existentes para transporte de petróleo e os derivados. Na primeira década de 1940, a Bahia ligava a refinaria experimental de Aratu ao porto de Santa Luzia. É um meio de transporte fixo, não tem como também você, assim como o ferroviário, não tem como você desviar o duto. O deslocamento acontece por ar ou água, então você põe um produto lá, se ele for, por exemplo, minério, tem que ser por água. Dependendo do que for, tem que ser por ar, com a pressão. O mineroduto, como eu falei, é o jato de água. O oleoduto é um bombeamento de petróleo bruto e o derivado. O ovoduto, que é existente na Serra da Mantiqueira, traz para a gente um envio por duto de 166 mil ovos por hora. Nós temos também o aqueduto, que é o bombeamento para terminais portuários ou CDs. E o sucoduto, que é o bombeamento derivado de frutas em estado pasteurizados, lá em São Paulo, em Cotia. Nós temos no Brasil também muito conhecido, entre Brasil e Bolívia, o gasoduto Brasil-Bolívia, que foi criado em 1996. Ele possui uma extensão territorial de 3.150 quilômetros. 2.600 estão apenas nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quais seriam as principais vantagens do transporte dutoviário? Menor custo variável dentre todos os modais. Então, ele tem um custo variável menor. A tecnologia de pouco consumo de energia. Não gasta muita energia. Como eu falei, pode ser por ar ou água. Não utiliza embalagem. Então, é uma redução de custos, O gasto com manutenção e mão de obra são menores em relação aos demais. Possui um baixíssimo risco de acidente, perda e roubo, e não dispensa também armazenamento. Assim como a operação de carga e descarga é totalmente simplificada. A operação pode ocorrer também 24 horas por dia e 7 dias da semana. Só que, como tudo que tem vantagem, tem também as suas desvantagens. Ele não é flexível, assim como o ferroviário, então não tem como você fazer desvios, existem rotas definidas e o tipo de produto também adequado, não é qualquer produto que você pode transportar. Então, é comum transportar gases, líquidos ou misturas semifluídas. O risco de acidente ambiental, ele existe, embora o de roubo não. Então, se a tubulação romper, pode acontecer um risco de acidente ambiental, principalmente com contaminação de líquidos ou gases. O investimento de construção é alto, mas a manutenção é baixa, como nós falamos. Existe também a desapropriação das áreas, porque não dá para você construir um duto ali em uma área, por exemplo, alugada. Então, você precisa comprar aquela área, ou desapropriar para você instalar. A construção de 1 quilômetro de dutovia custa 8 vezes mais do que a mesma distância construída em rodovias. Nair, então é muito melhor investir em rodovia. Não, nós já explicamos os motivos porque cada modal é importante, Nós temos ainda, pessoal, o transporte aquaviário. Dentro do transporte aquaviário, o transporte marítimo, ele representa 80% das cargas no comércio mundial. O Brasil possui 175 instalações portuárias, tanto marítimas quanto fluviais. 36 estão aptas a receberem navios maiores, de maior calado, profundidade. O Porto de Santos é o principal porto brasileiro, com 15 km de cais. A nossa frota de navios, ela tem uma estrutura de 54 mil unidades, com capacidade média de 39 mil toneladas.
Então, dentro desse transporte aquaviário, incorrem muitos custos ambientais, como, por exemplo, também a poluição das águas. A água, por exemplo, utilizada para a lavagem dos navios, elas são descartadas no mar. E esse vazamento também de cargas e combustíveis acontece vez por outra. De acordo com a Convenção Internacional para Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos de Navio, existem normas para o tratamento e o descarte de água do lastro, né, do casco do navio. O descarte inadequado, ele provoca uma bioinvasão de espécies aquáticas. Então, Andrade traz para a gente que a Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição Causada por Navio trata da prevenção da poluição do ambiente, ocorridos devido a acidentes, causas operacionais, descarte de óleo, combustível, vazamento, lixo, esgoto, carga nociva, perigosa e a emissão de gases e partículas advindos da queima de combustível do navio. Então, dentro do transporte aquaviário, utiliza-se o bunker como um combustível adequado, não é o diesel, né? É um combustível de baixa qualidade, porque é um óleo pesado com grandes quantidades de enxofre. E a emissão dele traz gases de efeito estufa, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio, então ele é muito mais poluente, né? 3% das emissões de gases de efeito estufa advém do transporte marítimo. A ONU, em 2021, estabeleceu o uso de menos de 0%, né, 0,5% de enxofre na composição do bunker, para fazer uma redução de 3%. E a Organização Marítima Internacional reduziu 40%, né, tem como meta reduzir 40% até 2030 a emissão de gases de efeito estufa pelo transporte marítimo. Então, é a preocupação da sustentabilidade, né? Ela está em voga a todo momento. Nós temos como vantagens do transporte aquaviário a maior capacidade de carga. Então, se você vê um navio, a gente fica como uma formiga perto dele. Ele tem uma capacidade muito grande, né? Transporta qualquer tipo de carga, possui um menor custo de transporte, tá? E é importante a gente dizer que nós temos portos muito que são considerados estratégicos no nosso país, como o de Santos, né? E vários outros dentro da nossa estrutura. No entanto, a gente também tem as desvantagens, como a necessidade de transbordo. Não é fácil você colocar e tirar uma mercadoria dentro de um navio. Necessita de transbordo. São localizados, muitas das vezes, longe do centro de distribuição. Então, dentro do nosso país, como já dito, nossa extensão territorial é muito grande, necessita, muitas das vezes, fazer a intermodalidade ou a multimodalidade. Existe uma exigência quanto à embalagem, geralmente também eles são transportados dentro de containers, né? A questão da poluição ambiental, que nós já falamos, tanto da limpeza do navio, quanto de vazamento de combustível, de cargas perigosas, quanto também do tipo de combustível utilizado, que é o bunker, né? Nós já falamos sobre isso. E quais seriam os perfis de carga de transporte, né, marítimo? Nós temos os granéis sólidos, que representam a maior parcela, 58%. Né? Nós temos também o transporte de granéis líquidos, 26%. São transportados também containers, 11%, e apenas 5% de carga de granel solta. Então, essa é a nossa matriz, né? Dentro do transporte aquaviário, a gente tem a cabotagem, que é realizada entre portos ou vias navegáveis interiores, os rios, ideal para atender a distribuição física em localização geográfica de difícil acesso, como a região norte e nordeste do país. Na cabotagem, é importante a gente imaginar que essas regiões, elas são importantes também. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus é uma região muito produtiva, né? E aí existe essa necessidade dessa cabotagem. A navegação interior é realizada entre hidrovias interiores, ou lagos nacional ou internacional. Nós temos também a navegação de longo curso, que é entre portos brasileiros e outros países. Os navios, eles são projetados de acordo com a natureza e a característica da carga transportada. Quais seriam os principais? Tem o de carga geral, que transporta os vários tipos de cargas em lotes, como sacaria, caixa, veículos encaixotados ou sobre rodas, barris, entre outros. Nós temos também os graneleiros, que transportam granéis sólidos, como minerais, carvão, grãos, a um baixo custo operacional. De modo geral, o São Convés tem formato retangular para facilitar a movimentação dos itens. Eles acomodam produtos em porões dos navios, sem obrigatoriedade de usar embalagem específica, fazer a identificação da marca comercial ou contar unidades. Nós temos também os petroleiros, que transportam não somente petróleo bruto, mas também seus derivados,
possui um pavimento com encanamento interligado, ao qual distribui um óleo de modo igualitário para garantir o equilíbrio, né? Senão o navio ele afunda. São mais largos e menos fundos, cujo objetivo é navegar em águas mais rasas, né? O seu casco ele é duplo para dificultar esse vazamento. Temos também os gazeiros, que são navios que transportam os gases liquefeitos, como GLP, GPL, GNL, o etileno, propileno, amônia, entre outros. Possuem tanques arredondados acima do convés principal. Nós temos também na estrutura os frigoríficos, que possuem também a refrigeração adequada, né, em seus porões, transportam produtos que precisam dessa refrigeração, principalmente peixes e pescados, e carnes também. Temos os porta-containers, que são navios que realizam rotas regulares entre portos e possuem uma velocidade maior ou serviço de carga e descarga que os cargueiros tradicionais. Eles chegam a carregar até 15 mil containers. Nós temos também os portas-veículos ou roll-roll, né, roll-on, roll-off, que transportam qualquer carga sobre rodas. As cargas vivas possuem rampas para embarque e desembarque, esses navios, né, para embarque e desembarque de animais, principalmente gado ou equino. A Líbia e a Itália, eles importam esses tipos de mercadoria. Seus compartimentos funcionam como curral mesmo, né? Nós temos também o porta-barcaças, ou lash, né, que são utilizados para transportar embarcações com capacidade de aproximadamente 40 toneladas ou 600 metros cúbicos. Os Ciebia são navios modernos e versáteis. Esse tipo de navio pode transportar outra barcaça ou converte em graneleiros ou porta-container. Dentro da nossa estrutura aquaviária, nós temos também o transporte lacustre ou fluvial, que é um transporte realizado em lagos, com o objetivo de ligar cidades e países limítrofes, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem ali, né, Argentina como limítrofe, Chile. O transporte restrito é realizado com o número de lagos navegáveis, também não é qualquer lago, né? Ele não tem muita importância internacional no Brasil, mas ele pode ser utilizado, né, para qualquer tipo de carga. O Brasil, nós temos o maior detetor de bacia hidrográfica, cerca de 63 mil quilômetros de bacia hidrográfica, fazendo ligação aí, né, com Bolívia, Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai. Só em 2021, as hidrovias movimentaram cerca de 108 milhões de toneladas. No entanto, a gente ainda possui, né, uma subutilização de 28 mil quilômetros navegáveis. Apenas 13 mil são utilizados por via comercial, bem abaixo ainda, né, do ideal, do que a gente precisaria. Existe a iminência de licença ambiental e os conflitos, né, para o transporte, para geração de energia, irrigação, abastecimento de água. A cabotagem ela é responsável por 11% da movimentação de cargas em 2015, e o minério e os combustíveis são os principais produtos transportados. Nós temos Solimões, no Amazonas, que é a maior hidrovia do Brasil, com mais de 15 mil quilômetros de vias navegáveis, representando aí 80,6% da nossa malha hidroviária no Brasil. Abrange 39 rios, lagos e canais. Então, no seu e-book tem lá a imagem, né, das principais hidrovias que nós temos no país. Nós falamos, então, do transporte aquaviário, agora nós iremos citar o transporte aéreo. O transporte aéreo, ele, só nos estados de São Paulo, Minas e Bahia, ele representa 36% das instalações aeroportuárias públicas no Brasil. Em 2021, 876 mil toneladas de cargas foram transportadas pelo transporte aéreo para o exterior. Cerca de 300 mil toneladas de carga só dentro do Brasil. Então, no seu e-book também tem uma imagem, né, da principal. Você vai ver que a nossa região, ela também é dotada muito, né, do transporte aéreo. E quais seriam as vantagens? Primeiro, agilidade, rapidez. Não tem influência de fatores externos, como acidentes, obras, congestionamento. Ele é mais seguro, né, porque é menos também propenso a roubos, perdas, avarias. Nós temos uma disponibilidade ainda adequada, né, mas como nós temos um país com uma extensão territorial muito grande, ainda nós temos, em algumas regiões, uma necessidade maior de investimento. Essa disponibilidade refere-se também às várias rotas pré-programadas para aviões cargueiros ou de passageiros. Então, o transporte aéreo no nosso país, a infraestrutura ainda precisa também dar alguns passos. Mas as desvantagens: custo maior com combustível e lubrificante, que representa 30,4% devido à oscilação do dólar. Então, aqui a gente está falando também de economia nesse caso, né? Nós temos os custos com funcionários, diárias e capacitação, que representa 17%
né? E outros custos incidentes que também impactam no seu valor. Então, essas vantagens e desvantagens representam também um aspecto a ser considerado. Não é qualquer mercadoria que é definida e transportada pelo modal aéreo. No seu e-book tem um link de um vídeo, né, dos principais aviões cargueiros existentes, como, por exemplo, Beluga, né, que você vai conhecer num vídeo auxiliar. Então, nós terminamos aqui a nossa segunda aula. Na próxima aula, nós falaremos sobre as características operacionais e a classificação quanto à forma dos modais de transporte. Te vejo lá. Um abraço. Tchau, tchau.